Revista Espírita. Terceiro ano, 1860. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Março de 1860. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 27 de janeiro de 1859. Sessão Geral. A ata da sessão de 20 de janeiro foi lida e aprovada. Depósito de uma carta com pedido de admissão. Enviada para leitura, exame e relatório, para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. 1. Carta do Sr. Ingersoll Mackenzie, de Londres, membro da Sociedade Real dos Antiquários, que dá detalhes, do maior interesse, sobre o emprego de globos de cristal ou metálicos como meio de se obterem comunicações espíritas. É o de que faz uso, com a ajuda de um médium vidente especial, segundo o conselho de um de seus amigos que fez, a este respeito, há 35 anos, as experiências mais completas e mais concludentes. O médium vê, nesta espécie de espelho, as respostas escritas às perguntas propostas, e assim são obtidas comunicações muito desenvolvidas e tão rápidas que é, frequentemente, difícil para o médium segui-las. 2. Leitura de um artigo do Siecle, de 22 de janeiro de 1860, no qual se nota a passagem seguinte: as mesas falam, giram e dançam muito tempo antes da existência desta seita americana que pretende haver-lhes dado nascimento. Esse baile das mesas já era célebre em Roma, nos primeiros séculos de nossa era, e eis como, no capítulo 23 da Apologética, Tertuliano exprimia-se, falando dos médiuns de seu tempo: se é dado aos mágicos fazerem aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, e forçar a boca de crianças a se tornarem oráculos, se esses charlatães imitam um grande número de milagres que parecem devidos aos círculos e às correntes que pessoas formam entre elas, se mandam sonhos, se fazem conjurações, se têm as suas ordens espíritos mentirosos e demônios em virtude dos quais, as mesas e as cadeiras que profetizam são um fato vulgar, etc. Fez-se notar, a este respeito, que jamais os espíritas modernos pretenderam descobrir nem inventar as manifestações, ao contrário, têm proclamado constantemente a antiguidade e a universalidade dos fenômenos espíritas, e essa própria antiguidade é um argumento em favor da doutrina, em demonstrando que ela tem seu princípio na natureza, e que não é o fato de uma combinação sistemática. Aqueles que pretendem opor-lhe tal circunstância, provam que dele falam sem conhecer-lhe a primeira palavra, de outro modo saberiam que o espiritismo moderno se apoia sobre este fato incontestável que se encontra em todos os tempos e entre todos os povos. Estudos. 1. Pergunta sobre o fenômeno dos globos metálicos ou de cristal, como meio de se obterem comunicações. Foi respondido que, a teoria deste fenômeno não pôde ainda ser explicada, que faltam, para compreendê-la, certos conhecimentos preliminares que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Ela será dada em tempo oportuno. 2. Nova evocação de Urbain Grandier que confirma e completa certos fatos históricos, e dá, por outro lado, sobre o planeta Saturno, explicações que vêm em apoio do que já se disse a esse respeito. 3. 2 ditados espontâneos foram obtidos simultaneamente, o primeiro de Abelard, pelo Sr. Rose, o segundo de João, o Batista, pelo Sr. Colin. Em seguida, pedindo-se a um dos espíritos sofredores, que reclamaram o socorro de preces, consentir em se comunicar espontaneamente, um dos médiuns escreveu o que se segue: fossais ser benditos por consentir orar para o ser imundo inútil que chamastes, e que se mostra ainda tão vergonhosamente ligado às suas miseráveis riquezas. Recebei os sinceros agradecimentos do Père Crépin.
sexta-feira 3 de fevereiro de 1860. Sessão particular. A ata da sessão de 27 de janeiro é aprovada. Leitura da lista nominativa dos ouvintes que assistiram à última Assembleia Geral. Nenhum inconveniente foi assinalado em sua presença. O Sr. Dr. Gotti, diretor do Instituto Homeopático de Genes, Piemonte, foi admitido como membro correspondente. Leitura de 2 novos pedidos de admissão. Remetidos à próxima sessão particular. Comunicações diversas. 1. O Sr. Allan Kardec anuncia que uma senhora, de seus assinantes da província, vem de lhe remeter uma soma de 10.000 francos, para ser utilizada em proveito do Espiritismo. Essa pessoa, tendo recebido uma herança com a qual não contava, quer fazê-la participar da doutrina espírita, a qual ela deve supremas consolações estar esclarecida sobre as verdadeiras condições de felicidade nesta vida e na outra. Vós me fizestes, diz ela em sua carta, compreender o Espiritismo mostrando-me o seu verdadeiro objetivo, só isso pôde triunfar sobre as dúvidas e as incertezas que eram, para mim, a fonte de inexprimíveis ansiedades. Eu andava na vida como ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava sob meus passos, agora vejo claro ao redor de mim, e antes de mim, o horizonte alargou-se e caminho com certeza e confiança para o futuro, sem me inquietar com os espinhos semeados no meu caminho. Desejo que este fraco óbolo vos ajude a difundir, sobre os outros, a benfazeja luz que me tornou tão feliz. Empregai-a como entenderdes, eu não quero nem recibo nem controle, a única coisa que desejo, é que se guarde o mais estrito anonimato. Eu respeitarei, acrescentou o Sr. Allan Kardec, o véu de modéstia com o qual essa pessoa quer cobrir-se, e me esforçarei para responder às suas generosas intenções. Eu não creio poder melhor cumpri-la senão destinando, sobre esta soma, o que será necessário para a instalação da sociedade em condições mais favoráveis a seus trabalhos. Um membro lamentou que o anonimato guardado por essa pessoa não permita à sociedade testemunhar-lhe diretamente a sua gratidão. O Sr. Allan Kardec respondeu que não tendo a doação nenhuma destinação especial determinada além do espiritismo em geral, ele se encarrega deste cuidado em nome de todos os partidários sérios do espiritismo. Insiste sobre a qualificação de partidários sérios, tendo em vista que não se pode dar este nome àqueles que, não vendo no espiritismo senão uma questão de fenômeno de experiência, não podem compreender-lhe as altas consequências morais e ainda menos eles mesmos aproveitá-lo ou fazê-lo aproveitar aos outros. 1. O presidente depositou sobre a escrivaninha uma carta lacrada remetida pelo Sr. Dr. Vignal, membro titular, e que não deverá ser aberta senão no fim de março próximo. 2. O Sr. Netis remete um número da Illustration, contendo relato de um fato de aparição. Este fato será objeto de um exame especial. Estudos, 1. Observação a propósito dos efeitos de visão em certos corpos, tais como vidros, globos de cristal, bolas metálicas, etc., dos quais se trataram na última sessão. O Sr. Allan Kardec pensa que é necessário cuidadosamente evitar o nome de espelhos mágicos dado vulgarmente a esses objetos, propõe chamá-los espelhos psíquicos. Na opinião de vários membros a Assembleia pensa que a designação de espelhos psicográficos responderia melhor à natureza do fenômeno. 2. Evocação do Sr. Dr. Vignal que se ofereceu para um estudo sobre o estado do espírito das pessoas vivas. Ele respondeu com uma perfeita lucidez às perguntas que lhe foram dirigidas. 2 outros espíritos, o de Castelnaudari e do Dr. Calvieri, se comunicaram ao mesmo tempo por um outro médium, de onde resultou uma troca de observações muito instrutivas.
Os doutores terminaram cada um por um ditado que traz a marca das altas capacidades que se lhes conhecem, publicado adiante. 3. Dois outros ditados espontâneos foram obtidos, o primeiro de Saint-François, pela Sra. Mallet, o segundo, pelo Sr. Colin, assinado por Moisés, Platão, depois Julien. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 1860. Sessão geral. A ata do dia 3 de fevereiro foi lida e aprovada. Depósito de uma carta pedindo admissão. Remetido à próxima sessão particular. Leitura de comunicações obtidas na última sessão. Comunicações diversas. O Sr. Soive transmitiu a nota seguinte e perguntou se acreditava útil fazer dela o motivo de uma evocação. O chamado T, com a idade de 35 anos, morando no boulevard do hospital, era perseguido por uma ideia fixa, a de ter, involuntariamente, matado um de seus amigos numa rixa, apesar de tudo o que foi feito para disso dissuadi-lo, mostrando-lhe este amigo vivo, acreditava ter relações com a sua sombra. Atormentado por seus remorsos, por um crime imaginário, ele asfixiou-se. Evocação do Sr. T será feita se tiver lugar. Estudos. 1. 5 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente, o primeiro pelo Sr. Rose, assinado Lamenais, o segundo pela Srta. Eugenie, assinado Stael, o terceiro pelo Sr. Colin, assinado Fourier, o quarto pela Srta. Whit de um espírito que, disse ele, se dará a conhecer mais tarde e anuncia uma série de comunicações, o quinto pelo Sr. Didier Filho, assinado Charley. 2. Depois da leitura do ditado de Fourier, o presidente fez observar, para a inteligência das pessoas estranhas à sociedade, e que podem não estar ao corrente de sua maneira de proceder, que esta comunicação lhe parece, à primeira vista, suscetível de alguns comentários, que entre os espíritos que se manifestam, os há de todos os graus, que suas comunicações são reflexo de suas ideias pessoais, que podem não serem sempre justas. A sociedade, segundo o conselho que lhe foi dado, recebe-as como a expressão de uma opinião individual, que se reserva a julgar submetendo ao controle da lógica e da razão. É essencial que se saiba bem que ela não adota como verdade tudo o que vem dos espíritos, pelas suas comunicações. O espírito dá a conhecer o que ele é em bem ou em mal, em ciência ou em ignorância, é para ela um objeto de estudo, aceita o que é bom, e rejeita o que é mal. 3. Evocação da Srta. Endermule, de Berna, surda-muda de nascença, com a idade de 32 anos, e viva. Esta evocação oferece um grande interesse do ponto de vista moral e científico, pela sagacidade e precisão das respostas que denotam, nesta pessoa, um espírito já avançado. 4. Evocação do Sr. T, do qual se falou mais acima, dá sinais de uma grande agitação, e quebra vários lápis antes de poder traçar algumas linhas apenas legíveis. A perturbação de suas ideias é evidente, persiste de início na crença que matou seu amigo, e acaba por convir que isso dele não era senão uma ideia fixa, mas acrescentou que se não matou, tivera vontade disso, e que não foi senão a força que lhe faltou. São Luís deu algumas explicações sobre o estado deste espírito e as consequências, para ele, de seu suicídio. Esta evocação será renovada mais tarde, quando o espírito estiver mais desligado. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 1860. Sessão particular. A ata da sessão de 10 de fevereiro foi lida e aprovada. Foram admitidos como membros titulares, a seu pedido escrito, e depois da ata, a Sra. de Regnes, de Paris. O Sr. Indermule de Wittenbach, de Berna. A Sra. Lubrat, de Paris. Leitura de 2 novos pedidos de admissão. Remetido à próxima sessão particular.
O Sr. Allan Kardec transmitiu à sociedade as observações seguintes, a respeito da doação que lhe foi feita. Se, disse ele, a doadora não reclama, pelo que lhe concerne, nenhuma conta do emprego dos fundos, não lhe tem menos, para minha própria satisfação, a que este emprego seja submetido a um controle. Esta soma formará o primeiro fundo de uma caixa especial, que nada terá em comum com os meus negócios pessoais, e que será o objeto de uma contabilidade distinta sob o nome de Caixa do Espiritismo. Esta caixa será ulteriormente aumentada pelos fundos que lhe poderão chegar de outras fontes, e exclusivamente destinados às necessidades da doutrina e ao desenvolvimento dos estudos espíritas. Um dos meus primeiros cuidados será de uma biblioteca especial, e de prover, assim como disse, ao que falte materialmente à sociedade para a regularidade de seus trabalhos. Pedi a vários de nossos colegas consentirem em aceitar o controle desta caixa, e de constatarem, em épocas que serão ulteriormente determinadas, o emprego útil destes fundos. Esta comissão está composta pelos senhores Solichon, Thierry, Levent, Miali, Krafzoff, e a senhora Parisse. Leitura de comunicações obtidas na última sessão. A sociedade se ocupou, em seguida, do exame de várias questões administrativas.